nós recebemos o prêmio de Digital Innovation of the Year no International Accounting Forum Awards, que é um fórum que premia inovações em tecnologia aplicadas à auditoria e contabilidade. É um prêmio anual. É importante dizer que nós, Kiran, já ganhamos esse prêmio em momentos anteriores. Então, no ano de 2017, nós submetemos um case que se chamava de LAI, que era uma ferramenta de inteligência artificial lá em 2017, ou seja, a gente está falando de 6 anos atrás, né, em que a gente estava ali no comecinho da aplicação de inteligência artificial para auditoria, e esse GLAI, ela era uma ferramenta que depois veio a se tornar o Halo, que é o nosso software que usamos para processar volume massivo de dados, em que a gente baixa todos os lançamentos e transações contábeis e a gente busca, com inteligência artificial, entender padrões de lançamentos contábeis para avaliar se existem padrões que estão fora daquilo que seria esperado. No ano de 2019, novamente, a gente ganhou esse prêmio aí com uma outra iniciativa que se chamava Cash AI, que era uma inteligência artificial aplicada para fazer o processo automático de conciliação de respostas de circularização. Então, essa inteligência artificial ela tinha por principal objetivo pegar aquele volume massivo de respostas de circularização que a gente recebe, fazer o confronto com o extrato bancário e com conciliações de clientes para gerar um teste e para gerar um processo de crítica dos auditores. Eu penso que o que é importante, Kira, o que é muito importante, é que na nossa nova equação e na visão que nós temos de futuro, a gente vê assurance, né, com uma visão de trust in what matters. Então, a gente se posiciona olhando em que nós, na condição de firma de auditoria, né, e de auditores, a gente cada vez mais tem que sair das tarefas repetitivas e concentrar naquilo que exige criticidade, que exige thought process, né, que não é a inteligência artificial repetida de adding values, né, de somar 1 mais 1 e chegar a um resultado, mas sim de um processo crítico, que já é a AI generativa e com a visão mais de rede neural que a gente vai falar mais à frente. E aí, esse ano, nós, seguindo nessa toada, ganhamos esse Digital Innovation of the Year no International Forum, lá em Londres, com 3 iniciativas principais, né? Então, nós lançamos um projeto, e aí vou dar até um passo atrás, você citou logo na abertura da sua fala que nós temos um projeto que se chama Next Generation Audit, em que nós estamos investindo mais de $1 bilhão globalmente na transformação dos nossos serviços de auditoria. E aí nós lançamos, como parte desse processo, né, nós lançamos 3 cases sob a visão de inteligência artificial para o auditor do futuro. E esses 3 cases, Kiran, que se chama Predictive Analytics, ele hoje está disponível para as auditorias nos Estados Unidos, já está chegando para outros territórios e para aqui para o Brasil, mas é um software de inteligência artificial que ele busca, com base nos resultados históricos das empresas e nas projeções de uma série de premissas, como inflação e outros elementos de demanda e de consumo, ele busca fazer uma construção de tendências de variações de receita e de outros elementos do resultado de empresas. Então, a partir do Predictive Analytics, você consegue, com alguns inputs, fazer uma previsão de qual seria o resultado esperado para aquela empresa, fazer uma comparação com qual foi o resultado de fato, né, e partir para um processo crítico, né, de por que houve uma variação em relação àquilo que o nosso software de inteligência artificial previu como sendo a possibilidade, né, de que você teria um determinado valor de receita. A segunda iniciativa, ela se chama Financial Statement Disclosure Checking. Então, para a gente, né, Kiran, que trabalha com capital markets e que muitas vezes está envolvido em processos de IPO, em processos de dívida, essa aplicação prática
é uma aplicação prática que tem a principal finalidade de fazer o cheque mesmo da demonstração financeira. Então, todo auditor vai receber a demonstração financeira, ele tem que fazer um cheque, soma, cruzamento, olhar a paginação e olhar a consistência de divulgações, né? Os números que estão nas peças contábeis, eles estão consistentes com aquilo que está divulgado na nota. O que está divulgado na nota está completo. Então, a gente faz esse processo, né, de uma forma geral, através do uso de inteligência artificial para que a gente possa focar naquilo que é de fato relevante. E, por fim, a terceira iniciativa é o Generative AI and Enable Searching Functionality. Ela é uma expansão daquela nossa ideia lá de trás, né, do Cache AI, com o principal objetivo de fazer um processo de revisão de documentos de uma forma geral. Então, um exemplo prático, né? Essa inteligência, essa aplicação de inteligência artificial, por exemplo, tem uma finalidade de, ao recebermos cartas de circularização, por exemplo, de advogados que têm um volume gigantesco, né? Às vezes você recebe uma carta de circularização que tem mais de 80 páginas, com diversas informações. Essa aplicação prática de inteligência artificial tem por principal objetivo fazer uma leitura geral e identificar padrões e fazer o resumo para que o auditor possa criticar e entender se, de fato, aquelas respostas estão adequadamente refletidas tanto nas demonstrações financeiras da empresa quanto nos seus registros contábeis. Então, Kiran, essas são aplicações práticas que nos fizeram ganhar o prêmio esse ano. Algumas delas já estarão disponíveis para a gente em breve. Muitas delas ainda em processo de implementação em base de testes nos territórios, principalmente de UK, US e da Austrália. Queria comentar com você que parte do nosso investimento de $1 bilhão, ele parte de um investimento em parceria com a Microsoft, com o objetivo de criar um ambiente muito mais completo de uso de inteligência artificial no contexto da auditoria. Não somente focado nas nossas ferramentas de auditoria, mas nas outras ferramentas que compõem o nosso pacote de instrumentos quando a gente faz o processo de auditoria. Então, esses eram os comentários, Kiran. De fato, a gente entende que a auditoria do futuro ela vai ser focada em trust, naquilo que de fato importa, ou seja, trust in what matters, e com auditores focados em trazer um elemento de criticidade muito maior, ou digamos, muito mais focado no processo de auditoria, deixando as tarefas mais repetitivas e operacionais para a inteligência artificial. E Vinícius, e minha vida vai ser mais tranquila com isso? Eu acho que a nossa vida vai ser... Bom, Kiran, eu não sei, Kiran. Eu não sei se vai ser mais tranquila, não, sinceramente. Mas certamente a gente vai ter... Bom, eu ontem, quando falava um pouco de inteligência artificial, eu me lembro que eu entrei na turma de 2000. A minha turma foi a primeira turma que eu me lembro, né? Que cada trainee tinha um computador. Imagina, Kira, 23 anos atrás, foi a primeira turma que cada um tinha um computador, né? O pessoal fazia auditoria no papel 14 colunas, né? Então, imagina, você fazer naquela época com hiperinflação, fazia tudo na mão, a conta, todo mundo tinha sua HP 12C. Hoje, não existe. Eu tenho um HP 12, uma HP 17B2 guardada lá no estante, né, como relíquia, mas ninguém usa mais isso, né? Então, eu creio que a auditoria ela vai evoluir, sim. Não sei se para deixar a nossa vida mais tranquila, não, porque os problemas vão ficando cada vez mais complexos, né, Kira? Legal, muito obrigado, Vinícius. Obrigado. E agora, Suzy, você pode nos falar um pouco da visão geral do inteligência artificial? Claro, Kira, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do conceito, né, de inteligência. A gente sempre fala de inteligência artificial, mas às vezes com algumas dúvidas pairando no ar, né, do que é esse bichinho que a gente não entende direito. Bom, acho que antes de entrar de fato na inteligência artificial, vale comentar como o mercado de dados está crescendo absurdamente. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Em grandes números,
Só para a gente ter dimensão, a gente tem em torno de 180 trilhões de terabytes hoje, que vão ser disponibilizados até 2025. Então, a visão hoje é de 180 trilhões até 2025. É muita informação, é muito dado, né, disponível. 33% das empresas que comercializam, que trabalham com dados, né, obtém resultado, obtém receita a partir desses dados. Também é algo bem significativo, significa que o mercado já vem conseguindo extrair valor e gerar receita a partir das informações. 45 bilhões o mercado global imagina ter em monetização de dados até o ano que vem, até 2024. Então, as empresas já estão olhando para os dados de uma forma diferente. Não basta ter o dado, eles querem extrair valor e gerar receita a partir dele, né? E estão sendo investidos alguns bilhões para que isso aconteça de fato. E teve uma pesquisa interessante que a PwC fez com CEOs, que mostrou que 94% deles colocou como principal área de investimento a área de Data Analytics. Ou seja, de fato é uma coisa que o mercado está investindo e vai seguir investindo porque não tem volta, né? A tendência é só de crescimento. Só que as organizações, elas têm muitos desafios, elas têm muita dificuldade na hora de criar uma estratégia de fato para trabalhar esses dados. Então, hoje, só para a gente ter uma ideia, 64% do tempo das equipes que trabalham com dados é massageando o dado, é tratando o dado, não é extraindo valor. É cuidando é capturando, é qualificando para poder utilizar, né? É muito tempo. Ao invés de transformar isso em tempo de extração de valor, a gente está usando o tempo das nossas pessoas para cuidar ali do dado. 77% dos executivos dizem que a adoção de iniciativas de IA não está sendo muito bem sucedida. Eles começaram a investir, mas não estão tendo esse resultado nessas iniciativas. 75% dos executivos deixam claro que está faltando braço, está faltando pessoas, está faltando recursos no mercado nessas áreas, né? E 32% desses executivos também falam da incapacidade de proteger esses dados. Ou seja, vulnerabilidade, risco está muito atrelada, né, nessa ao entorno dos dados. E como principais desafios, a gente tem 3 principais pilares aqui, né? A estrutural, organizacional e comportamental. Então, quando a gente vai fazer uma estratégia de dados, a gente acaba encontrando aqui problemas nesses 3 pilares, né? Em termos de estrutural, de fato, a maioria das empresas tem um legado de sistemas muito antigo, com baixa qualidade dos dados, o que fica difícil de você aproveitar as informações para gerar valor. Você tem muita plataforma e ferramenta para trabalhar os dados, tem uma bagunça, tem área que usa Power BI, tem a área que usa Excel, tem área que está usando ferramentas mais avançadas, como SAS, como a Alteryx, etc. Mas você percebe que não existe uma padronização. Existem vários bancos de dados distribuídos, não tem uma base de dados única. Faltam padrões, né? Não existe um padrão de uso dessas informações nas empresas. E a qualidade desses dados acaba sendo ruim. Você acaba tendo retrabalho absurdo dentro da empresa para poder usar os mesmos dados e acaba tendo uma baixa interoperabilidade. Você não consegue compartilhar, você não consegue aproveitar o que as outras áreas estão fazendo. Em termos de organização, de fato não tem, a maioria das empresas não tem uma área, não tem pessoas dedicadas a cuidar desse tema de dados. Isso é um problema. Se você não tem uma área responsável por isso, é difícil você conseguir construir esses padrões e orientar e criar uma cultura de fato dentro da organização, né? Tem ausência de governança, ou seja, não fazem governança desses dados, o que é fundamental para você poder extrair valor, você tem que tratar, você tem que cuidar. A qualificação das equipes é baixa, as pessoas não sabem falar, não são treinadas, né, para fazerem análise de dados, tratativa de dados. As equipes tão quebradinhas, tão fragmentadas de analytics e não falam entre si, né? E de fato, muitas vezes não tem nenhuma estratégia. Os dados estão ali disponíveis, as pessoas estão gerando relatório e não existe uma estratégia única na empresa para isso. Em termos de comportamento, né? Os dados, a empresa não vem enxergando ele como um ativo, que de fato pode ser gerado valor. Eles querem extrair valor, mas não tratam isso como algo realmente de valor. E acabam tomando decisões muito intuitivas, né?
em vez de tomar decisão baseada em dados. Aqui a gente está falando muito de cultura, de fato. É a cultura, mudar a cultura da empresa. Então, olhar o dado como ativo, começar a tomar decisão baseada em dado, criar uma cultura forte. A maioria das culturas é fragilizada, né? O compartilhamento é completamente errado, não tem padrão de compartilhamento, o que aumenta ainda mais os riscos, né? E não tratam adequadamente. Então, essa brincadeira aqui é só os grandes problemas que a maioria das empresas vem sofrendo e por isso não consegue extrair valor dessas informações, tá? E não parecem ser problemas pequenos. Não, e é o que está aqui, né? São problemas de fato estruturais da organização e de cultura, o que impacta e é uma revolução, se a gente for olhar. Para a gente conseguir extrair valor, a gente tem que fazer uma revolução interna. Tem que ser um programa. A gente brinca que isso precisa ser uma jornada, né? Não é um projeto, é uma jornada. E que pode levar alguns anos, porque você tem que realmente trabalhar todos esses pilares. Não adianta você criar iniciativas pequenininhas, né, referente ao tema, investir um valor e acha que isso vai resolver e vai gerar valor a partir da inteligência artificial ou dos dados. Aqui você tem que criar um programa, criar uma jornada dentro da organização que vai impactar várias áreas e vai impactar tanto a parte arquitetural, estrutural, quanto estrutura de pessoas, quanto comportamento. Isso a gente sempre tem que ter em mente, né? O grande erro das organizações é não pensar dessa forma. Aí acaba investindo muito dinheiro e não tendo o retorno necessário, porque não investiu direito, né, Kira? Yeah. Aqui a gente traz um pouco do nosso nível de maturidade em dados. Então, a gente tem um framework aqui que explica um pouquinho onde, às vezes, a empresa pode estar. Cada empresa no mercado está num nível de maturidade diferente, né? Mas aqui é interessante conhecer um pouco esses níveis. Então, você tem um nível da consciência, onde a empresa sabe que ela precisa trabalhar com dados, ela está com os dados ali, mas ela está praticamente olhando o que aconteceu. Estou olhando o passado, estou olhando só para trás, né? E de forma muito despadronizada, muito iniciativas pontuais em algumas áreas, né? É o que a gente chama aqui de data curious, são os curiosos de dados, né? Tem consciência, mas ainda não está trabalhando com profundidade. Na etapa seguinte, você tem o data try, que é a pessoa que já tem proficiência, já consegue falar melhor, já consegue entender não só o que aconteceu, mas o porquê aconteceu. Já começa a extrair um pouco mais de valor. Deixa eu entender o porquê desses números, não só ver os números passados. Na etapa seguinte, você tem o Data Adopter. Você já está começando a ir para uma análise mais avançada em Analytics, que a gente chama, que é essa zona cinza aqui do gráfico. Então, você começa a olhar o que pode acontecer. Perceba, o primeiro eu só olho o número, o que aconteceu. O segundo eu já consigo entender as razões, os motivos. Isso já me ajuda com a estratégia de negócio. Nesse terceiro, eu já começo a predizer, eu já começo a ter insights do que pode acontecer com base no passado, né? E aqui é quando você já começa a gerar conhecimento. Você já está começando a agregar valor, você está gerando conhecimento a partir desses dados. Na etapa seguinte, você tem o que a gente chama de uma organização data-driven. Ou seja, é uma organização que já é orientada, já é drivada por dados. Eles repensam o negócio praticamente através dos dados, né? Então, o que eu posso fazer? Muitas vezes você quer gerar inovações, você quer gerar novos produtos, você quer criar novas linhas de negócio na empresa. Para você fazer isso, usando dados, você tem que chegar nesse nível de maturidade na organização, né? E o nosso último e mais desejado no momento, o que está na onda, é Generative AI, que é a parte mais cognitiva, né? Que é onde você já começa de fato a dizer o que fazer e como fazer, né? Você já começa a criar otimizações. Qual é a melhor forma? Você vai chegar aqui e vai olhar como eu gero maior resultado para a minha empresa. Então eu vou olhar um objetivo e vou desenhar vários cenários, vários caminhos que vão ser as formas mais otimizadas, né? Ali atrás ele faz indicações, gera insights, aqui ele já te mostra os melhores caminhos para isso. Então essa evolução é importante a gente ter em mente, porque a maioria das empresas já querem
e acham que já estão preparadas para a última etapa aqui da maturidade. E muitas vezes não tem o básico ainda, que aí já remete para o nosso próximo slide, que existe uma jornada, como eu falei, existe um programa que você tem que trabalhar para poder chegar e ir evoluindo a sua maturidade. Desde qual é a estratégia que eu tenho de negócio, qual é a minha estratégia corporativa? E, a partir dessa estratégia corporativa, criar uma estratégia relacionada aos dados, né? Depois, tratar esses dados, capturar esses dados, cuidar desses dados, proteger esses dados e cuidar da qualidade desses dados, o que é fundamental, mas de forma estruturada, para que não tenha que ter aquele 64% do time dedicado a fazer isso. Ou seja, vamos reduzir o esforço, vamos automatizar, vamos criar processos que garantam essa qualidade para a gente. Existe muita ferramenta no mercado, né? Eu não preciso de pessoas fazendo isso. Eu tenho que ter a tecnologia e pessoas monitorando isso. Na sequência vem a tecnologia e a infraestrutura, como eu estava falando. Então você tem que pensar numa plataforma que seja escalonável, que seja flexível, que você possa crescer e que te habilite chegar nos níveis de maturidade mais altos, mas desde o início. Você começa com projetos pequenos, ali de maturidade, projetos de BI, projetos de modelagem, né, mais simples, mas você já tem que ter a plataforma, a sua estrutura tecnológica preparada para você chegar no nível máximo ali da escala de maturidade. Organização e governança. Gente, esse item 4 aqui é o que eu falei lá em cima. Os principais erros é por não ter uma organização e uma governança bem definida desde o início. É o que leva, muitas vezes, à falência aí desses grandes projetos, né. Então, você precisa ter uma estrutura de pessoas dedicada ao tema, e você precisa repensar a sua estrutura organizacional para conseguir fazer com que você cresça rápido, que você coloque isso, essa máquina, né, de cultura data driven para funcionar. Processos e integrações. Os processos aqui são fundamentais. As áreas que trabalham com dados têm que estar integradas, as equipes têm que estar integradas, e os fluxos de acesso à informação têm que ser os mesmos, né? Você não pode ficar criando vários processos, vários fluxos. Isso faz com que você crie uma sinergia de trabalho muito maior para poder extrair valor. E por fim, o nosso sexto tópico, que não é menos importante, é cultura e talentos. Ou seja, a gente vai ter que capacitar as pessoas, a gente vai ter que criar programas de incentivo, a gente vai ter que criar fóruns de discussão. E isso vai movimentando e vai mostrando para a organização os resultados que esse programa vai gerando. E isso vai gerando cada vez mais engajamento do time. Então, se a gente não investir de forma estruturada nesses 6 pilares, né, nessas 6 frentes, dificilmente a gente vai conseguir, de fato, chegar, avançar naqueles níveis de maturidade. Bom, vamos para o que interessa, né? O que é inteligência artificial? Pode falar, Kira. Não, isso, nós temos vários comentários aqui de várias pessoas falando dos desafios, tipo, de colocar esse aqui. E para a sua apresentação, eu tenho 6 áreas para focar, não é uma só e um passo fácil de se fazer. Então, e hoje em dia, você tem várias empresas em vários estágios desta jornada e vários desafios que cada empresa está se passando, eu imagino. Então, ou seja, não é solução fácil neste caso. Não, Kira, não é mesmo. Uma coisa que a gente sempre indica é fazer um trabalho de assessment, que a gente chama, para medir e identificar qual o nível atual de maturidade, né. Normalmente são várias áreas mesmo que trabalham com dados. O projeto, esse programa, ele não é de uma área específica, ele é da companhia, é um projeto estratégico e da empresa, e aí a gente avalia qual o nível de maturidade da empresa e de cada área. Então, se eu tenho 5, 6 áreas atuando e trabalhando com dados, a gente vai lá e vai medir o nível de maturidade de cada uma das áreas. E o programa é criado olhando isso. Então, assim, como eu elevo o nível de maturidade de cada equipe, de acordo com a sua maturidade atual, e isso acaba impactando o nível de maturidade da companhia como um todo. Por isso que eu falei que não é um projeto. Um projeto já tem início, meio e fim, sabe aquele projeto, vou desenvolver um novo canal de venda, não é um projeto como esse, é um programa de fato, né, é uma jornada, onde você começa vendo em que nível você está e desenhando esse plano, né, de evolução
e que difere de área para área. Mas uma das coisas importantes é você tem que ter uma estrutura responsável por dados, para criar os padrões, para orientar e acompanhar os programas com cada área, né? Por isso que é importante você ter um responsável, uma estrutura que seja cobrada pela governança, pelos padrões, por garantir a equalização das plataformas, para garantir os treinamentos de acordo com o nível de cada área. Então, criar fóruns de relacionamento e de conexão entre as áreas. Se você não tem um time fazendo isso, dificilmente as áreas que estão ali no dia a dia, porque é muito corrido, você tem as suas entregas, consegue fazer isso acontecer. Isso, e eu fico pensando também, com parte dessa aqui, se você não tiver dado de boa qualidade e um dado, e um único dado, por exemplo, sobre um cliente, um dado consistente, sem fontes diferentes, com dados diferentes, aí todo esse processo vai ser mais difícil. Então, parece interligado com a qualidade dos dados que você está produzindo. É fundamental a qualidade dos dados, por isso que existe ali um dos temas que é o controle dos dados ali, informações e a governança. Quando a gente fala de governança, a gente tem que capturar o dado, garantir a qualidade, existem várias técnicas para você mensurar a qualidade daquele dado, né? E você carimbar o nível de qualidade para quem for usar, saber qual é o nível de qualidade e o nível de confiabilidade daquele dado que está sendo disponibilizado. É o que a gente chama das camadas semânticas. Além da questão da qualidade, que é um tema extremamente crítico, né? E existem técnicas para fazer isso, mas, mais uma vez, não é cada área fazendo isso. Deveria ser um time tratando os dados e disponibilizando esses dados para as áreas poderem fazer análise e extraírem valor a partir deles. Existe também a parte de dicionarização, documentação. Quer ver uma coisa simples? Às vezes o dado está com qualidade, mas o que é um cliente ativo? O que é um cliente ativo? O que é a carteira de clientes que nós temos? Qual é a carteira? Existem conceitos de negócio que às vezes não são muito claros entre as áreas. Aí cada área, por mais que o dado, a gente imagina que passamos a etapa do problema de qualidade, evoluímos, né? Já temos um dado lá bonitinho com qualidade, só que se eu vou gerar um indicador falando, eu tenho, sei lá, 2 milhões de clientes ativos. A outra área vai falar, não, a gente tem 3 milhões de clientes ativos. A outra, não, a gente tem 1 milhão de clientes ativos, porque cada área está com um conceito de negócio diferente. Então, além do problema de qualidade do dado origem, do dado bruto, você também tem um problema de glossário de negócios, que é os termos, padrões e as regras que estão por trás. Por isso que governança é importante, porque a governança ajuda, inclusive, a equalizar esses termos, o que a gente chama de glossário de dados. Então, você tem que ter um dicionário de dados para saber quais dados estão disponíveis. Você precisa ter um painel de qualidade para saber qual o nível de qualidade daquele dado que você está usando, qual o nível de confiança. E você precisa ter glossários de dados. Por isso que governança é um tema extremamente amplo, por isso que você tem que ter, inclusive, um time dedicado, porque é grande isso. E precisa garantir isso implementado nas organizações, porque senão você não consegue extrair valor. Como você falou, gera um monte de informação errado, o dado está sem qualidade. Ou gera indicadores diferentes de outras áreas, e aí você vai perder um tempão discutindo entre áreas quem está com o número certo, né? O tempo gasto com isso acaba sendo muito grande. Tem mais algum ponto? Isso, tem várias perguntas aqui, mas eu não... Talvez, vamos ver, vamos tentar passar no final. Joia. Bom, inteligência artificial, né? A inteligência artificial, a gente coloca aqui, que é uma ciência, né? Que ela tenta construir, é como se você criasse processamento como seres humanos. Então, eu vou tentar imitar a forma de pensar, a forma de raciocinar semelhante ao de um ser humano. Nós somos seres extremamente inteligentes, nós fazemos muitas sinapses, né? Então, a inteligência artificial vem tentando copiar isso, tentando se aproximar dessa forma de raciocínio, né? Então, ele aprende com base em experiências, assim como nós.
Tem que aprender com base em experiências, com base em vivências, né? Utiliza aprendizado para fazer avaliações, para tomada de decisões. Reconhece imagem, reconhece vídeo, reconhece voz. Opa, visão, audição, temos todas aqui as capacidades humanas. Reconhece problemas complexos, né? Entende linguagem e cria perspectivas, pensa futuramente, combinando toda essa experiência, todo esse conhecimento, tenta projetar coisas para o futuro, né? Então, isso daqui é de forma ampla o tema, o conceito de inteligência artificial. É você criar programas, você criar sistemas de computador que tentem refletir essas nossas capacidades, né, humanas. E aí, existe uma grande confusão, porque as pessoas falam, o que é machine learning? O que é deep learning? O que é inteligência artificial? O que é generative AI? Mais uma vez, inteligência artificial é algo amplo que tem várias capacidades internas. Então, desde reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, reconhecimento de vídeo, você tem toda a parte de automação de processos, você tem a questão de machine learning, que é a criação de modelos estatísticos para você fazer previsões. Você tem reconhecimento de texto e transcrição de texto, né, para voz ou de voz para texto. Tem várias capacidades. Esse slide mostra bem como que é essa teia de capacidades, onde todas elas compõem a inteligência artificial. São capacidades que, dependendo do caso de uso, uma das coisas que a gente sempre fala, a inteligência artificial ela tem que ser drivada por caso de uso. Inclusive, o Vini trouxe alguns casos de uso aqui de auditoria importantes. Então, eu não tenho que dizer, quero implantar inteligência artificial na minha companhia, na minha empresa. Eu tenho que dizer qual o caso de uso que eu pretendo resolver, qual o problema que eu quero resolver. E aí, eu vou olhar para dentro dessas capacidades que a gente tem de inteligência artificial e selecionar quais são as peças que melhor resolvem esse caso de uso, que melhor solucionam este problema. E às vezes pode ser uma, duas ou várias dessas capacidades e podem combinar, inclusive, capacidades que nem estão aqui. Capacidades simples de tecnologia. Isso, eu fico imaginando isso e fico pensando, se não tivermos estratégia, claro, de área de foco, você fica perdido nesse mundo. Você não gera valor, Kira, né? Por isso que lá a primeira frente daquele programa é você ter claro qual a sua estratégia de negócio e qual a estratégia que você quer para os dados, né? Com base nessa estratégia, nesses direcionadores estratégicos, você vai começar a fazer mapeamento de casos de uso dentro da organização. Você vai entender quais são os casos de uso potenciais que vão gerar valor e eles têm que estar muito próximos do dia a dia do seu time. Então, assim, os processos de negócio e os processos que impactam clientes, as experiências, as jornadas dos clientes, tem que ser o principal foco de um caso de uso para inteligência artificial, porque ali você vai conseguir extrair maior valor. Porque ou você vai reduzir custo, vai reduzir tempo de processos internos, vai melhorar a sua capacidade aqui do back-office, ou você vai atender de forma melhor o seu cliente, gerando uma experiência melhor, fazendo com que ele não queira deixar de ser seu cliente. Então, é sempre ou redução de custo, ou alavancar receita, ou criar diferenciais, né? Se você foca nisso, aqui nos casos de uso, você acaba tendo resultado rápido. Legal. Então, aqui, esse slide é só para mostrar que inteligência artificial é algo amplo e que o ideal para se investir nela é, primeiro, fazer um programa para conseguir garantir que a sua empresa realmente tenha um olhar para os dados como ativo e governe isso, estruture isso, cuide da qualidade, garanta que as pessoas estejam com uma cultura focada para dados e aí definir casos de uso nos quais a gente vai identificar quais capacidades de IA são necessárias para atendê-lo. Ok? E muitas vezes você não precisa nem desenvolver algo interno. Existem várias empresas, startups no mercado hoje que têm soluções prontas para atender algumas capacidades que estão aqui. Então, dependendo do tempo que você quer para resolver aquele caso de uso, você pode trabalhar com o ecossistema de parceiros. Você pode pensar em, eu posso contratar 2, 3 parceiros, cada um com a sua solução tecnológica, que combinadas vão resolver o meu caso de uso.
Por isso que não olhem para a tecnologia quando a gente está falando de IA, simplesmente. Olhe para a necessidade de negócio. E aí busque a tecnologia que vai resolver esse problema. E aqui a gente entra em Generative AI, que é uma dessas capacidades hoje que a gente tem em inteligência artificial, né? Aqui você tem um tipo de aprendizado extremamente profundo, onde ela vai pegar tudo que ela aprendeu, tudo que ela recebeu de informação, né? E as informações que ela recebe não precisam ser tão estruturadas. A ideia aqui é como se você tivesse... Tudo que você está ensinando para ela é como se você estivesse ensinando para uma criança. É falando. É o mesmo processo aqui do ser humano de aprendizado. Então, quanto mais informação em linguagem simples você passar para ela, mais ela vai aprender. Mas ela não aprende sozinha. Entenda que ela precisa receber insumos, ela precisa receber conhecimentos. Só que ela tem uma capacidade de criar sinapses. Ela vai receber vários insumos, vários conhecimentos, e com base nisso, ela vai começar a combinar esses insumos e conhecimentos e gerar insights, gerar conteúdos, né? Aqui, a gente até mostra nesse slide que eu acho que é bem interessante a forma como é colocado, que é, você tem inteligência artificial, perfeito? Que são aqueles processos que estão tentando replicar a inteligência humana, né? Através de programas, através das máquinas. Você tem machine learning, que é uma capacidade dentro da inteligência artificial, que é hoje como você usa algoritmos matemáticos e estatísticos, perfeito? Para melhorar o desempenho de algumas frentes, melhorar os desempenhos de algumas áreas. Por exemplo, qual a propensão do meu cliente à compra de um produto? Qual a propensão do meu cliente a sair da minha empresa, a me dar churn? Qual a propensão de turnover dos meus funcionários? Então, aqui, ele vai tentar te ajudar a prever algumas coisas para você poder ter um desempenho melhor ali da sua área. O Deep Learning já é uma técnica onde você vai aprofundar o seu conhecimento nessas modelagens e vai tomar algumas decisões. Aqui você começa a gerar mais insights e a Generative AI combina tudo isso e começa a te criar conteúdos, a te criar visões, né? Eu brinco, esse é um exemplo simples, Google. Poxa, o Google tem um monte de conteúdo, ele já sabe um monte de coisa, eu entro lá e pesquiso muita coisa. E existem vários modelos do Google, por exemplo, para quando você faz uma pesquisa, qual o melhor conteúdo para te exibir? Ele já tem muitos modelos de machine learning ali por trás para poder te entregar isso. O melhor conteúdo relacionado à pesquisa. Porém, para você tomar alguma decisão, para você criar alguma coisa, você precisa ler vários artigos, vários conteúdos, assistir vários vídeos, combinar isso tudo para construir e conceber algo. A Generative AI vem para te ajudar a resolver esse problema de ter que ler conteúdos, assistir tantos vídeos. Se você passa isso, o poder dela de processamento é 1000 vezes maior, milhões de vezes maior que o seu. Então, ela vai combinar isso tudo e vai gerar esses conteúdos numa velocidade muito maior do que a nossa. Mas perceba que é muito similar ao nosso processo de aprendizado e ao nosso projeto de conceber algo. Qual o cuidado aqui? Que a gente sempre... Pode falar, Kira, antes de eu falar do cuidado. Eu fiquei pensando na sua fala aqui, ou seja, vai fazer... Porque na medida que você usa gerativo AI, você começa... Porque esta parte criativa que o pessoal sempre... pensa, não, o ser humano é parte criativa no negócio, então agora nós vamos ter a ferramenta para... Eu não sei se ajudar ou até substituir a criatividade que nós temos. Eu acho que não é substituir, que é até o cuidado que eu vou colocar aqui um pouquinho mais para frente, mas é acelerar, é otimizar. É você conseguir fazer isso de forma mais rápida e você sempre vai precisar ter aquele olhar do ser humano ao final para garantir que, de fato, aquilo faz sentido ou não. Você sempre vai ter que ter uma curadoria, você sempre vai ter que ter uma supervisão aqui ao final, né, do conteúdo gerado. Mas, de fato, alguns modelos acabam mudando, né? Algumas
algumas frentes de trabalho, digamos assim, que eram trabalhos mais repetitivos nossos, acabam não fazendo mais sentido. Então, trabalhos repetitivos ou coisas mais simples, faz mais sentido você deixar a máquina tocar por você, né? Deixar esses modelos agirem por você e usar a capacidade humana para algo de maior valor. Então, acho que essa transformação não é uma substituição, e sim uma transformação das responsabilidades, né? Eu acredito muito nisso. A gente está vendo hoje, por exemplo, novas profissões surgindo. Dentro de Generative AI, você tem um engenheiro de prompt. O que é um engenheiro de prompt? Uma pessoa que vai ficar fazendo perguntas que foram feitas para a IA e talvez a resposta tenha sido errada ou ela não saiba responder, explicar para ela o que seria a resposta correta. Então, esses engenheiros de prompt, eles fazem essa curadoria, eles fazem esse treinamento, essa capacitação da IA. São profissões novas, que não existiam até aparecerem essas novas tecnologias. Então, percebe, em vez de você substituir, você vai transformar, né? Essas mesmas pessoas que faziam o que ela está fazendo, agora vão fazer uma nova atividade. E muitas vezes baseadas na atividade anterior que ela estava fazendo, mas numa evolução. O que vai gerar mais valor, né? Inclusive para o ser humano. Legal. E tô vendo que tem bastante slide, a gente vai ter que andar aqui. Não tem mais. Não? Aqui são só mais 2 slides e são rápidos. Aqui, na verdade, o meu ponto é, mais uma vez, é lindo a tecnologia, mas você tem que ter muito cuidado, né? A tecnologia, ela ainda não está tão disseminada de Generative AI, as empresas não estão usando em larga escala ainda, né? E para fazer isso funcionar de forma confiável, ou seja, para a gente ter o Responsible AI, é importante a gente cuidar de alguns tópicos, sempre estarem nas discussões de projetos para Generative AI. Entre eles, a questão aqui de reinvenção e crescimento, né? Será que você está preparado, de fato, para mudar a sua estratégia de negócio? Porque ela pode, dependendo do nível aqui que está, ela pode sugerir coisas muito agressivas. Então, qual o meu nível de apetite à mudança sugerida por estas tecnologias? Né? O quanto eu quero, de fato, impactar o meu negócio a partir disso? Existe uma linha aí de discussão forte que tem que ser feita dentro das empresas. Confiança e transparência. Isso tem que estar muito claro, né? A sua base de clientes, se você está usando uma tecnologia de Generative AI, seus clientes têm que confiar nessa informação que eles estão recebendo. Se a gente pega, por exemplo, algumas assistentes virtuais, se ela te responde algo errado ou te responde algo que possa ser distorcido e você nem perceba, né? Isso pode gerar um problema grave de impacto nos clientes e sua visão de mercado. Então, trabalhar confiança e transparência é fundamental ali nesses projetos de Generative AI. Produtividade e eficiência, né? De fato, focar onde os processos vão gerar mais valor e mais rápido, como eu tinha comentado. Foca em processo que já existe, que essas pessoas já estão trabalhando, foca na jornada atual do cliente. Quanto mais focado no que você tem, você implantar, mais rápido você extrai valor disso. Né? E não entra naquele âmbito de discussão de repensar a estratégia de negócio de forma tão agressiva. Se você já vai para uma repensar, às vezes a empresa não está preparada para isso. Então, aqui você extrai mais valor. ESG, né? Eu acho que é sempre importante direcionar para a sustentabilidade. Tem que tomar muito cuidado com a forma como você vai treinar e capacitar a sua tecnologia, porque ela tem que pensar nos âmbitos aqui de sustentabilidade, né? No âmbito social, porque senão você pode criar um monstrinho, né, dentro de casa, que ele não vai pensar nessas regras básicas que precisam ser seguidas. Responsabilidade ética, aqui é fundamental que você tenha políticas e regras. Eu até uso um exemplo simples. Quando você implanta um programa de remuneração variável para sua força de venda, se você não deixar muito claras as regras, você pode ter estragos gigantescos do seu negócio. Até um exemplo em instituição financeira. A sua meta é vender 100 seguros por mês. A força de vendas vai vender 100 seguros por mês. Só que os clientes vão cancelar no mês seguinte. Por quê? O ser humano é rápido em falar como eu atinjo o meu objetivo. Só que se você não deixar regras claras, olha, você vai vender, mas esse contrato tem que ficar ativo no mínimo durante 6 meses.
Então o cliente tem que ficar pelo menos 6 meses para eu considerar isso uma venda. Ele vai vender da forma que ele acha. Ele vai buscar um meio de otimizar aquele resultado. O meu resultado é atingir vendas. Aqui é a mesma coisa. Então, responsabilidade ética aqui é fundamental. Então, existem algumas coisas que até a IA não está preparada. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser orientada. E ela tem uma capacidade enorme de achar a otimização. Qual o melhor caminho para atingir aquele objetivo? Então, a gente precisa ajudar a definir essas políticas, essas regras muito claramente. Regulamentações e riscos estão na mesma linha aqui, a gente tem muitos riscos que a gente precisa gerenciar com ela. Infraestrutura e dados, então assim, já falei ali em cima no programa, temos que investir em infraestrutura e dados. Se o dado não estiver bom, ela não vai estar boa, e a parte de talentos. E por fim aqui, a Responsible AI, que é muito nessa linha, que é a sua tecnologia, a sua inteligência artificial tem que ser responsável, né? Em vez de só pensar no desempenho do modelo, como eu dei exemplo assim, em vez de só pensar no resultado, a gente vai ter que pensar também no compromisso ético e nas implicações que isso vai dar. Eu tenho que pensar bem nas regras, eu tenho que pensar no impacto, né? Por exemplo, carros autônomos. Se a gente coloca uma tecnologia de carros autônomos e eles batem e vem a falecer alguém, quem vai ser responsabilizado? Quem vai ser responsabilizado por isso? Vai ser a empresa que é responsável pelo carro, a empresa responsável pelo sistema de inteligência artificial, o dono do carro autônomo, quem que vai ficar responsável por aquele acidente, por aquela fatalidade? Então, existem várias coisas aqui que precisam ser pensadas, né? É um conceito novo e que tem vários paradigmas que a gente vai ter que trabalhar ao longo do tempo. Isso, até talvez tenha um risco de regulamentação de governo sobre nesse sentido, porque tem até vários receios e talvez o risco tem que você poderia ter várias restrições impostas na utilização dessa tecnologia que poderia até limitar a utilização e os benefícios. Ainda não tem uma linha de regulamentação disso pelos governos. Ainda está longe de ter a regulamentação, mas isso também não pode ser impeditivo de uso. Por isso que aqui, Kira, vai ser muito importante que as empresas sentem e tentem criar essas regulações, se elas querem aderir até que venham regulações. Ou elas impactem e comecem a aportar uma cobrança maior para que essas regulamentações sejam criadas. Enquanto não tiver, acho que a linha aqui é criar essas regras, essas políticas internamente. Mas isso aqui é muito crítico. Tem que ser feito com muito cuidado. Principalmente porque, além dessas regulamentações, a gente tem um problema grave dos dados, que é o que a gente estava falando, da qualidade do dado que está sendo colocado e está sendo disponibilizado para a tecnologia, que podem ser tendenciosos e que podem gerar resultados que não são tão precisos ou que são enganosos e que quem está recebendo vai acreditar piamente, né? E a gente sabe bem isso. Por exemplo, redes sociais hoje é uma grande máquina de manipulação, de certa forma. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado, porque o conteúdo que está vindo ali para você, muitas vezes, tem uma tendência, é tendencioso. Se você não tomar o cuidado de ampliar a sua visão, você corre o risco de tomar algumas decisões aí precipitadas. Inclusive, dependendo das áreas que a gente fala, por exemplo, a área de saúde, pode até ser um risco para a saúde da pessoa, né? Dependendo da informação que for gerada pela plataforma, pela inteligência artificial. Como um diagnóstico ou uma recomendação de tratamento. Por isso que eu falo que você não vai substituir nunca um profissional. Você vai ajudar a acelerar o trabalho, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas qualidades, com esses dados muito tendenciosos. Por isso que você precisa ter um humano ali ainda, fazendo essas avaliações, e um time pensando nessas regras e nesses controles para garantir que não gere nenhuma informação enganosa, né? Então, assim, garantir esses padrões é fundamental para ter uma segurança, para ter uma confiabilidade. E existem 7 princípios básicos que são listados hoje, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for adotar a inteligência artificial na companhia, for começar a implantar casos de uso, né? Que é responsabilidade, inclusão, confiabilidade, segurança, justiça, transparência e privacidade. Por isso que é tão importante você ter um time responsável por IA na sua companhia.
Da mesma forma que eu tenho um time de governança de dados, eu tenho que ter um time de governança de AI, de IA, que é o time que vai olhar para esses pilares aqui, para esses princípios e garantir que eles estão sendo tratados corretamente na companhia. E agora, vamos parar de tanto conceito e vamos para a prática. Nossa amiga Andressa tem aqui, Kira, alguns casos bem interessantes para mostrar de uso. Legal, muito obrigado, Suzane. E agora, Andressa, que a gente já passou pela parte conceitual, você pode nos falar alguns exemplos práticos? Perfeito. A Suzane deu um overview, né, deu um banho de loja aqui em relação à inteligência artificial, né, e a gente chega à conclusão que Generative AI, no fim do dia, ela usufrui, né, do poder computacional, do avanço do poder computacional, e acaba sendo um subcampo de inteligência artificial muito mais poderoso, né, trabalhando com mais volume de dados e usufruindo desse poder computacional. A gente traz aqui, né, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as oportunidades que existem em relação a esse novo campo que está à disposição, né? É um campo que vem sendo abordado há bastante tempo pelo meio acadêmico, e quando isso acaba chegando nas indústrias, acaba causando um frisson, né? E a gente começa a se questionar e a refletir em relação às possibilidades, né? As oportunidades que existem para a gente resolver alguns problemas que a gente já enfrenta há algum tempo, né? A gente começa aquecendo essa conversa sobre casos de uso com dois grandes blocos aqui, né? A gente tem uma possibilidade de gerar conteúdo. Então, a gente pode usar Generative AI para gerar conteúdo, mas a gente também pode utilizar Generative AI para revisar, né, e analisar um conteúdo já gerado, né? E aí, nesse sentido de geração de conteúdo, a gente tem aqui alguns exemplos, né, algumas oportunidades que já estão rolando, né, já está acontecendo, né, pessoal? Em relação à geração de conteúdo com sumarização, a gente tem um exemplo do Microsoft Copilot, que ele resume threads de e-mail, né? Então, às vezes você foi colocado em cópia de paraquedas, né, em alguma thread, alguma discussão que já está rolando. O Microsoft Copilot ele se propõe a resumir essas threads, né, e a te dar quais são os principais pontos que estão sendo colocados ali. Acho que vale citar aqui, por exemplo, uma situação que eu passei até essa semana, na segunda, fim do dia. Eu tive uma queda aqui de internet, e aí, brevemente conversando com um grupo, né, dos meus vizinhos aqui no WhatsApp, a gente percebeu que foi uma queda no condomínio, né, não foi algo individual. Então, potencialmente, se esse provedor de internet ele tem, né, ele faz uso de Generative AI na sua central de atendimento, potencialmente ele consegue sumarizar as últimas reclamações, né, as últimas ligações, e consegue atuar de forma mais rápida em relação a eventuais problemas de fornecimento de serviço, né? Isso pode até acabar evitando churn, por exemplo, né? Ainda em geração de conteúdo, a gente tem outra aplicação que eu fiquei super impressionada, né? O meu background ele é de desenvolvimento de software, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei desenvolvendo sistemas web, né? E essa atuação de geração de conteúdo, geração de código-fonte, ela já é uma realidade, né? O GitHub Copilot ele se propõe a ser uma ferramenta complementar de desenvolvimento de código. A AWS lançou também o Whisper, né? A AWS Whisper, que é como se fosse um sussurro, né? E para quem já teve a oportunidade de trabalhar com metodologia ágil, com pair programming, essas ferramentas que utilizam Generative AI, elas são basicamente um par ali, um colega ali, um desenvolvedor que está te dando dicas, né, te sugerindo boas práticas e até te apoiando na geração de códigos de uma forma mais rápida. Se eu não me engano, estima-se que você consegue uma produtividade de desenvolvimento de software de mais de 70%, utilizando uma dessas ferramentas que tem Generative AI por trás, né? E ainda falando de geração de conteúdo, né, a gente tem já algumas ferramentas disponíveis, o próprio ChatGPT 4,
que sintetiza, né? Ele gera algumas sugestões de estrutura de documento, ele gera estruturas de apresentações também. Só um disclaimer, né? O GPT-4, né? O Chat GPT-4, ele tem a sua base de treinamento até 2021. Hoje em dia ele já reverbera isso, né? Se você pergunta alguma coisa muito, muito atual, ele vai te sinalizar que a base dele de treinamento é limitada a 2021, mas mesmo assim ainda é uma ferramenta poderosa para te sugerir e rascunhar estruturas de documentos e apresentações, né? E aí, seguindo para esse outro lado, né? Se por um lado você consegue utilizar Generative AI para gerar conteúdo, você também consegue usufruir, né, desse subcampo de inteligência artificial para revisar determinados conteúdos e analisar alguns conteúdos gerados. Então, essa geração de insights, até fazendo uma extensão da menção que eu fiz para o Microsoft Copilot, fazendo o resumo de threads de e-mail, né, ele se propõe também a, por exemplo, sugerir respostas de e-mail, né, e o que é mais interessante é que ele consegue, inclusive, utilizar a sua linguagem, né, a sua forma de escrever e de se comunicar, para que aquilo ali fique o mais próximo possível realmente de uma resposta que seria sua, né? Então, o Generative AI pode, sim, ser utilizado como geração de conteúdo. Tem um caso também que eu até pincelei aqui esse fim de semana, a gente teve eu tive conhecimento de um amigo meu que teve um problema com a televisão dele e com a conexão, por exemplo, da TV com o home theater, né? E aí, isso foi um domingo, né? Ele assim, vou perder o meu domingo inteiro tentando resolver esse problema aqui que está tendo, né, em relação à conexão do meu home theater com a televisão. E aí, rapidamente, ele se propôs a utilizar uma das ferramentas, não era o Chat GPT-4, né, mas uma ferramenta de geração de insight. E ele deu as descrições, né, da TV dele, do home theater, a mensagem que estava aparecendo, e rapidamente ele teve uma sugestão de como resolver e foi, assim, certeiro. Ele seguiu ali as orientações, então, assim, fica também um dos pontos, né? Existem muitas pessoas no mundo e quando você se depara com um desafio, certamente você não é o único, né? O primeiro a... Provavelmente, né? Talvez isso aconteça, você seja o primeiro, mas outras pessoas já resolveram, né, esse determinado problema, e a Generative AI, ela consegue ser meio que um quarta-caminho nesse sentido de geração de insight, né? Em relação ainda a esse bloco de revisão, né, e análise de conteúdo, eu trago aqui, né, um exemplo sobre busca avançada, né? A Generative AI, ela também se propõe a apoiar a área da saúde, né? E em relação à busca avançada, a gente traz um exemplo aqui desse Virtual Volunteer, né, que ele é um assistente para deficientes visuais, né? E ele descreve objetos em vídeos e em imagens, apoiando, né, que pessoas com deficiência visual consigam acompanhar conteúdos que estão sendo transmitidos, enfim, ou visualizados por outras pessoas, né? Nesse de busca avançada, a gente pode também extrapolar um pouquinho, viajar, né? Por exemplo, se a gente tem um filme antigo que está sendo passado, né, ou está sendo visualizado em um momento posterior, um momento atual, a gente pode eventualmente alavancar alguns cases de marketing, né, para promover marcas que estão em vigência nesse momento, né, e eventualmente até substituir nessa busca de vídeos qual é o melhor posicionamento para determinadas promoções de marcas, né? Então a gente realmente consegue esse ponto de busca avançada, ele pode ser utilizado. A gente já consegue enxergar oportunidades para esses assistentes de eventualmente deficiências visuais, mas também do ponto de vista de business mesmo, em empresas de marketing, para posicionar alguma marca em vídeos que não são tão atuais assim, né? E fechando só, né, mais esse ponto em relação à revisão e análise de conteúdo, a gente já tem ferramentas de gestão de conhecimento que basicamente é como se fosse o seu bro, né, na empresa, né? Assim que você entra numa empresa, você precisa navegar, entender algumas políticas, né, fazer perguntas simples, desde políticas internas específicas até algum ponto relacionado à legislação, me fugiu a palavra agora aqui, ao seu sindicato, né?
A legislação trabalhista no Brasil ela é bem complexa. Então, às vezes, você pode usufruir de algumas ferramentas que fazem essa gestão de conhecimento, né, e te trazem respostas de uma maneira muito mais rápida. A gente começa aqui com esses 2 blocos, porque vocês vão perceber que todos os casos de uso que a gente vai trazer focados na indústria de seguros, eles, na verdade, são meio que spin-offs de todos esses assuntos aqui, né? Esses 6 assuntos, né? Esses 6 exemplos que a gente está dando aqui. E aí, do lado direito, a gente só faz referência a uma das pesquisas que a PwC lançou com as fintechs, né? Fintech Deep Dive de 2022. E assim, o objetivo aqui é mostrar assim, gente, está acontecendo, né? A gente tem um subcampo aí da inteligência artificial que está surfando uma onda de avanço computacional. No passado, né? Olhando para trás, em amarelo aqui, né? As 3 principais tecnologias que os CEOs, que os C-levels, né? Não necessariamente CEOs, eles entendem que eles dominam, né? As tecnologias que eles dominam. Data Analytics aparece como uma segunda opção, né? Uma das 3 opções, é a segunda mais mencionada. E olhando para o futuro, né? Em cinza, inteligência artificial é uma tecnologia que os C-levels planejam dominar. Então, assim, é algo novo para a indústria, né? Na academia, esse assunto já está rolando há um tempo, mas é algo que está acontecendo, né? Quem está inserido no mercado de trabalho, realmente, se você não ouve pelo menos uma vez por dia o termo IA ou Generative AI, eu não sei onde você está, porque está realmente sendo muito falado, né? E aí, Kiran, tentando recuperar aí o nosso tempo, vou passar rapidamente pelos casos, né? Talvez aqui agora eu comece a metralhar todo mundo, né? Fazer uma explosão aqui na frente. Mas... E é só para colocar aqui, todo mundo já tem acesso à apresentação, então as pessoas podem baixar a apresentação e olhar com mais cuidado depois. Então, tipo, só avisando. Aqui. Boa. Um dos primeiros casos que a gente traz aqui é a automação de processos, né? Na indústria de seguros, seria bem interessante pensar em Generative AI para otimizar alguns processos que são repetitivos, né? E que têm potencial de automatização. Certamente os casos que a gente vai colocar aqui vão trazer um pouco de cola para tudo que a gente já falou até o momento, né? Tanto as pesquisas que o Vinícius trouxe, né? Aquela primeira enquete para a gente aquecer um pouquinho o nosso papo também, as pessoas vão se enxergar muito aqui, e os conceitos também que a Susan trouxe, certamente a gente vai trazer uma cola aqui com esses casos de uso, né? Então, a gente utilizar Generative AI para proativamente, né, como um assistente, até mesmo do corretor, para a gente acelerar o processo de cotação e subscrição, ele realmente é um caso de uso. Nesse slide aqui a gente traz até um exemplo, né, de um robô, de um chatbot, interagindo diretamente com o cliente final, né, sugerindo algumas ações, né, enfim, alguns investimentos, mas esse assistente ele também pode ser, por exemplo, utilizado por um corretor acelerar, né, e responder algumas dúvidas sobre a pólice de segurados e tornar o processo e a interação com o segurado um pouco mais fluida e rápida, né? Um outro exemplo que a gente traz aqui é em relação à elaboração de contratos. A gente trouxe aqui um post, né, do próprio DocuSign. Inclusive, é impressionante, né, se a gente olhar alguns anos atrás, antes da pandemia, como a gente vivia sem digitalização de contratos, né? Mas a DocuSign ela tem investido muito em Generative AI para acelerar a elaboração de contratos. E a palavra-chave aqui, pessoal, é personalizados, né? Quando você tem personalização em algum serviço prestado, a elaboração desse contrato ela acaba sendo um pouquinho mais custosa. E a Generative AI ela pode gerar insights, né? Pode estruturar instrumentos jurídicos para conseguir acelerar essa assinatura mesmo, essa efetivação do contrato que está sendo personalizado para os segurados, né? E aí, falando em personalização, a gente chega num terceiro caso de uso aqui, né, de cotação personalizada. Esse caso de uso ele não é novo, ele não é novidade, né? Existem várias insurtechs e fintechs mesmo se propondo a fazer produtos cada vez mais personalizados. Então, como a gente avança
nessa construção de modelos com grande volume de atributos, né, e grande volume de dados, né, treinando com grande volume de dados, a gente consegue entender cada vez mais quais são as reais necessidades do segurado e a gente começa a compor alguns contratos, alguns seguros, só com o que aquele consumidor, daquele segurado realmente precisa, né? E aí um conceito de também pagamento por uso, né, conforme o uso acaba surgindo, e isso está diretamente relacionado com o lance da elaboração de contratos, né? A gente traz aqui 3 exemplos de fintechs, né? Use, a Pier e a Latu, mas existem diversas outras, né? Eu acho que é algo, uma tendência mesmo, né? A gente ter cada vez mais produtos de acordo com realmente as suas necessidades e os seus hábitos, né? Um outro exemplo que a gente traz aqui, um outro caso de uso é o gêmeo digital. O gêmeo digital também não é uma tecnologia nova, né? Mas ele certamente vai ser potencializado, ele já está sendo potencializado com o GenAI. O gêmeo digital, ele na verdade simula virtualmente um ambiente real, né? E ele pode ser alimentado em tempo real com sensores também, e isso pode melhorar os modelos de análise de risco que são utilizados pelas seguradoras e por bancos também, no fim do dia, né? As indústrias de serviços financeiros como um todo. A gente trouxe aqui um artigo, né, bem recente, inclusive vários dos artigos que a gente está colocando aqui para expandir aí a leitura do pessoal, eles são super recentes, eles não passam de 3 meses, e provavelmente outros artigos estão sendo lançados nesse momento, então é importante a gente também realmente ficar ligado no que tem acontecido, né? Mas esse é um exemplo sobre a utilização do gêmeo digital, né, em indústria de serviços financeiros. E aí, um quinto exemplo que a gente traz aqui é o exemplo da própria PwC, né? Isso já foi citado, né? A PwC está investindo nessa tecnologia de IA generativa, mas um dos possíveis cases, que não é real ainda, tá, pessoal? Mas que poderia ser potencializado nessa parte de geração de insights a geração de notas explicativas, né, e atendimento a normas de uma forma acelerada, né, a utilização da Generative AI para gerar insights focados numa indústria, né, focados num propósito, que nesse caso 5 que a gente está trazendo aqui seriam a geração de notas explicativas de forma automatizada. O caso 6, detecção de fraudes, não é uma disciplina nova também, né? Já é meio que uma figurinha batida para a indústria financeira, mas com a Generative AI, a identificação de padrões suspeitos e anormais, ela acaba sendo refinada, né? Ontem mesmo, por exemplo, a minha irmã, ela me mandou uma mensagem, né? Porque ela estava em dúvida se uma das mensagens de texto que ela tinha recebido eram realmente uma fraude ou era uma interação do banco, da instituição financeira com ela, né? E eu realmente não sabia e acabei, né, me desvirtuando, assim, lendo vários posts, né? E a evolução dos crimes cibernéticos, né? Que eles podem realmente interceptar um número 0800 e, assim, como não é a minha área, mas é uma área que eu me interesso bastante, né, como uma pessoa curiosa, se as instituições financeiras conseguissem utilizar o poder da Generative AI para também ser um assistente para os seus clientes, né? Evitar você ser vítima de uma fraude, né, de um crime cibernético, seria super interessante também, né? Certamente um caso de uso que pode ser citado para serviços financeiros, não só para a indústria de seguros, né? Finalizando aqui, tem só mais 3 casos, né? A gente tem a avaliação de danos, a gente traz um link aqui do blog da própria Mafra, né? A Mafra ela tem investido muito no processo de abertura de sinistro, né? Então, a Generative AI ela pode ajudar a mensurar qual que é o tamanho daquele dano, né, através das fotos já enviadas pelo segurado no momento de abertura de sinistro, mas também pode auxiliar um mecânico no momento de cotação de peças, né, e trazer uma resposta mais rápida em relação a quão grave é o caso, né, se é uma perda total ou, enfim, qual que é o custo para essa cotação de reparo. Quer falar algo, Kieran? Não, eu fiquei pensando, tipo, estamos chegando no ponto, então, que tem um acidente, eu tiro foto do carro e o aplicativo gera
automaticamente a cotação já está resolvido na hora. Tipo, eu já levo para consertar sabendo o valor aprovado. Exatamente, exatamente. A gente caminha com Generative AI, a gente caminha para uma dinâmica dessa, né? Talvez a gente ainda tenha alguns entraves do ponto de vista de infraestrutura, e aí potencialmente o 5G ele chega para ajudar nisso, né? Mas certamente a gente chega a gente chega mais perto de ter esse retorno, né? Praticamente em horas, né? Em minutos, né? Então, certamente essa é uma tendência que quem viver verá, né? A gente certamente vai ver acontecendo. A gente traz aqui também um exemplo, né, um caso de uso de relacionamento com clientes, e potencialmente esse caso é o caso que pode ser mais pulverizado, assim, independente da indústria, né? O poder de, principalmente pela promoção, né, assim, pela divulgação do ChatGPT, ele ser via prompt, ele ser via um chat, esse é um dos casos mais naturais e intuitivos que a gente pensa em relação à evolução de qualquer indústria com o uso de Generative AI, né? Então, a Generative AI, ela tem um poder de ajustar, inclusive, a sua forma de fala, né? Se você tem uma central, por exemplo, de relacionamento de uma loja de roupa de departamento, certamente o modo de falar, né, a forma como a marca se coloca é diferente de uma loja de ternos sob medida, né, por exemplo. Então, a Generative AI, ela com certeza vai impulsionar muito essa indústria, né, essas ferramentas de agentes conversacionais. A gente traz aqui 2 exemplos que já estão utilizando Generative AI, né, com LLM. LLM se remete a Large Language Models. Então, com certeza, relacionamento com o cliente é um dos pontos que é cross-industry, né, independe da indústria, e com certeza vai ser alavancado com o uso de Generative AI. A gente tem prevenção de acionamento de seguros, né, então seria maravilhoso, tanto para a indústria quanto para a experiência do cliente, né, você se antecipar eventualmente a determinadas ocorrências de sinistro, né, se a gente consegue avaliar grande volume de dados, a gente pode, por exemplo, se antecipar a um grande evento que vai acontecer na sua região, né? Ou a gente entender como os assaltos e furtos estão acontecendo em uma determinada região que você vai passar, né? Por exemplo, se você estima qual é o seu trajeto no dia seguinte, você está se planejando a comparecer a um evento num local que geralmente você não vai, né? Se a gente consegue capturar esse seu interesse em passar por essa região e te alertar que em determinados horários é melhor você evitar aquela região, isso certamente é valioso, não só para a indústria de seguros, né, mas também para a nossa experiência, né, a gente como pessoas, né, como atores nesse ecossistema, certamente é algo interessante e de se usufruir de Generative AI. E aí, por último, né, explicações amigáveis, essa disciplina, né, de Explainable AI, né, ela não é nova, né, ela é um dilema, né, um problema que acontece desde que machine learning está disponível, né. Muitas vezes é difícil você explicar o porquê que determinados resultados estão saindo, né, dado que as redes neurais elas são super complexas nesses resultados gerados, né? E aí um dos cases que a gente coloca, que a gente potencializa talvez com Generative AI possa conseguir resolver, é você dar explicações amigáveis, né? E por exemplo, quando você solicitar um crédito e você tiver esse crédito negado, você eventualmente quer entender por que esse crédito foi negado, até para você, né, cumprir lá o checklist e eventualmente pleitear novamente esse crédito no futuro, né? Então, esse case ele realmente pode ser potencializado com Generative AI e melhora também, é um outro caso que melhora a experiência do cliente, né, e a experiência das pessoas com o uso da tecnologia. A gente resume aqui, né, traz só os 10 casos que a gente mencionou. Potencialmente, vários desses aqui eles não são específicos para a indústria de seguros, né, com algumas adaptações e com alguns ajustes de contexto, a gente pode aplicar em outras indústrias também.
E falando em cross industry, né, a gente vai até falar sobre inteligência artificial para SAP, mas eu não poderia terminar esse assunto, né, fazendo uma provocação aqui, né, perguntando e tentando direcionar um pouquinho como a gente consegue começar a utilizar, né, a tecnologia que já está aqui, já está acontecendo. E se, como eu mencionei, né, se você não está pensando ou ouvindo ou conversando sobre isso, em alguma coisa está acontecendo aí do seu lado para você, né, correr atrás, porque ainda dá tempo. A gente na PwC tem um framework de IA responsável, isso inclusive conecta, né, com tudo que a gente já conversou até o momento. Acho que uma das coisas que a gente já falou aqui que é super importante é a estratégia, né? Entenda qual é a sua estratégia de dados, né? Se ancore na ética de dados, né? Se ancore em políticas, fique atento em políticas e regulamentações. Aqui no Brasil a gente hoje não tem nenhuma legislação, né? O que mais próximo que a gente tem em relação à legislação de dados é a LGPD, que acaba sendo um fator dificultante, né, no treinamento desses modelos. Na PwC, no nosso network, a gente acompanha, a gente tem fóruns semanais para acompanhar a legislação nos principais regiões, né? Essa semana, ouvindo o podcast, eu fiquei sabendo que a China já lançou mais uma onda de legislação. Então, na onda anterior, ela estava punindo qualquer aplicação que fizesse mau uso, né, gerasse um resultado ruim com inteligência artificial. Na última rodada, nessa semana, ela lançou uma regulamentação que ela permite que você utilize, desde que você deixe explícito que aquela aplicação está utilizando, né, inteligência artificial, generative AI, e ela dá até uns 3 meses, né, posso estar falhando aqui no intervalo, mas ela dá um tempo para que aquela empresa responda eventualmente caso algum resultado maléfico, né, um resultado ruim, ele esteja sendo gerado por aquela ferramenta. E aí, só passando rapidamente, né, controle, esse pilar de controle no nosso framework, é importante que você saiba o que está entrando, né, como seres humanos, né, quando a gente nasce totalmente zerado, puro, e aí as influências do meio, as pessoas que interagem com a gente, eles vão moldando a maneira como a gente vai raciocinando e vai respondendo, né, aos estímulos. Então, o que entra enviesado vai sair enviesado. Então, é importante ter essa noção em relação à governança dos seus dados, né, ao cumprimento de políticas e regulamentações e a gerenciamento de riscos, né. Uma vez que a sua reputação ela tá penetrada, né? Ela está questionada, dificilmente você recupera isso. Então, esses 2 pilares eles são muito importantes antes de você começar a praticar inteligência artificial, né? E aí existem alguns outros pontos gerais em relação a práticas responsáveis e práticas essenciais. Acho que um dos principais pontos aqui, para a gente até conseguir retomar o tempo, é a validação e monitoramento, né? Então, assim, muito se fala sobre substituição de pessoas, né? A Generative AI ela não vai substituir pessoas. Talvez ela revolucione algumas indústrias, né? Por exemplo, o serviço de tradução simultânea na transmissão do Oscar, né? Provavelmente esse serviço ele pode ser eventualmente substituído, né? Talvez a gente não precise de uma pessoa realmente fazendo a tradução em tempo real, né? Generative AI talvez dê conta de fazer esse serviço, né? Então, algumas indústrias elas vão precisar se revisar, né, o seu modelo de negócios, mas no fim do dia, como qualquer outra onda de inteligência artificial, né, a Generative AI ela vem para ser um assistente, um apoiador do que a gente já está habituado a fazer para acelerar algumas atividades que realmente a gente não precisa investir tanto tempo, né, tanto intelecto fazendo, né? Então, acredito que os 3 principais pontos aqui é que a Generative AI ela vai possibilitar novos modelos, né? Ela não vai substituir. É importante a gente pensar, sim, numa IA responsável, porque a gente, né, principalmente PwC, né, as grandes indústrias, né, elas têm um poder, a partir do momento que elas estão gerando produtos e oferecendo serviços que utilizam Generative AI, elas estão se influenciando, inclusive. Fica a dica também para um documentário muito bom, que é o Dilema das Redes, né? As redes sociais, realmente, se você tá... Eu posso estar do lado do meu marido e eu posso estar abrindo um Instagram e todos os feeds, né, que aparecem para mim são completamente diferentes dos feeds dele. Então, assim, tem um motivo para isso.
grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, é impossível você estar fazendo IA sem pensar o quão importante é o seu papel nisso, né? E a IA generativa, ela é diferente da convencional, mas ela ainda requer novas habilidades, e aquele percentual, né, dos C-levels que a gente passou no início da nossa conversa aqui, ele ainda vai perdurar por um pouquinho de tempo até que a gente consiga se ajustar a essa nova tecnologia que está à nossa disposição. Legal. Nossa, ou seja, tem muitos projetos rolando e muitas formas de utilização de AI, ou seja, vamos ver muita utilização de AI no futuro e talvez a questão, eu fiquei pensando aqui até onde que vai a regulamentação dessa área, porque Sim, ainda está muito incipiente, né? Assim, a regulamentação ainda está correndo atrás. No Brasil, eu acho que existe ainda um fator cultural também, né? Porque a gente dá o nosso CPF até para conseguir 10% de desconto quando a gente vai na farmácia, né? Então, eu acho que existe um fator cultural também que a gente não liga desde que a gente usufrua daquilo, né? Então, essas ondas de regulamentação, provavelmente o Brasil, como foi a LGPD, né? A gente vai acabar se inspirando no avanço de outras regiões, né? Mas certamente é um tema super complexo. Legal. Legal, muito obrigado, Andressa. E agora vamos para Marcelo. Marcelo, eu sei que temos 5 minutos. É isso, desculpa, Marcelo, a gente acabou... Não, sem problema. Informação, a gente acaba comendo o tempo. Sem problema. Depois dessas aulas, né, pessoal, que a gente recebeu aqui, muito legal, Vinícius, Susan e Andressa, né? Mas acho que a ideia aqui é dar uma pincelada rápida um pouco do que a gente está vendo, que está acontecendo em relação a automação, inteligência artificial no mundo aqui de implementação de sistemas, né, integrados de gestão, especificamente SAP. Enfim, essa primeira figura aqui, não sei se todos já viram, né, mas é o desenho que a SAP usa um pouquinho da visão da nova plataforma do SAP S/4HANA em nuvem, e que ela disponibiliza aqui na base, né, a tecnologia dela principal, chamada BTP, Business Technology Platform, que é a base das tecnologias aqui pregadas relacionadas à inteligência artificial, e aí nos seus diversos níveis, né, começando, por exemplo, com automatização de processos via RPA, Machine Learning, enfim. E aqui, enfim, a gente tem aqui no meio, né, o RP Core, em si, com todas as suas funcionalidades principais, em todos os seus processos de negócio praticamente, e aqui, né, um envoltório aqui, soluções específicas da indústria. E aqui a SAP ela divide basicamente em 3 grandes blocos outras funcionalidades mais específicas relacionadas à parte de gestão de relacionamento do cliente, na parte, por exemplo, de suprimentos e controle de compras e gastos, e a parte de capital humano em si. E aqui em cima, né, nessas auréolas, eles tentam aqui designar, né, as principais cadeias integradas de processo, né, por exemplo, do nascimento do pedido até o faturamento, o recebimento, enfim, a criação do pedido de compra até o recebimento, a parte de recursos humanos e a parte, por exemplo, de desenho, engenharia até a operação em si da manufatura em si, né? Enfim. Acho que aqui, rapidamente, só mostrar para vocês uma pesquisa nossa, não sei se está aparecendo aqui, Kira. Porque, deixa eu ver, aqui, são... já cliquei aqui, acho que todos legal. estão vendo aqui. Isso aqui é interessante porque é uma pesquisa recente de CEOs que mostra o vínculo, por exemplo, o que as empresas estão pensando hoje para aumentar a sua receita, o seu lucro, em relação a iniciativas de modernização de seus sistemas, né, sistemas integrados de gestão, os ERPs, especificamente aqui a SAP, são clientes da PwC que
implementaram o S/4HANA, né? E a gente vê aqui, né, esses dois grandes blocos são dois pilares relacionados totalmente à parte, por exemplo, de inovação, automação de processos e tomada de decisão baseado em dados, né, analíticos, né? Então, você vê aqui, né, aumento da eficiência operacional e, enfim, a tomada de decisão baseada em dados analíticos, né? E, em terceiro lugar, somente a parte de lançamento de novos produtos, né? Interessante, né? Que esses dois primeiros fatores estão, enfim, mais importantes do que o terceiro fator, que é a criação de um novo produto. Enfim. Voltando aqui, só mostrar aqui, deixa eu só voltar aqui nos slides. Ver se apareceu o slide aqui. Então, falando um pouquinho, voltando aqui ao S4, o que a gente vê é que você, tendo as empresas capacidade de implementar o S4, e aí utilizando, né, um conceito preponderante para a gente, que é o uso de funcionalidades standard, ou seja, evitar customizações específicas, né, minimizar ao máximo isso, né, já teria assim, um percentual de automação dos processos bastante significativo. Aqui eu não coloquei de propósito os percentuais, porque dependendo de cada cliente você pode ter percentuais diferentes, então, mas são percentuais significativos, né? E com o uso de técnicas e soluções, já utilizando tecnologias relacionadas à automação de processos e inteligência artificial, especificamente aqui dentro do SAP, você tem um percentual adicional importante aqui também de, enfim, de benefícios adicionais à própria implementação do S4, por exemplo, em nuvem em si, né? Então, o potencial de você somar esses dois componentes, ele é bastante representativo, claro, você sabendo implementar, você tendo um alinhamento importante com o negócio, enfim. Tem, de fato, um percentual bem importante em termos de possibilidades de benefícios. Aqui embaixo a gente coloca um pouco os pilares, né, do ecossistema de automação dentro do SAP S/4HANA, né? A gente falou bastante sobre isso aqui durante a apresentação aqui das meninas e do Vinícius também, enfim. E mostrando aqui para vocês um pouco da prática, né, o que a gente tem visto, principalmente lá fora, né? Aqui um exemplo, né, das principais cadeias de processo das organizações que estão implementando, né, ou já implementaram um sistema integrado de gestão, especificamente o S4, aqui estão os principais casos de uso, né, que a gente, em alguns deles já estão sendo desenvolvidos e implementados, alguns deles já com a tecnologia do S4HANA, outros com outras tecnologias complementares. Então, a gente vê, né, em todas as suas cadeias aqui, né, do processo financeiro, por exemplo, né, existem, de fato, oportunidades de casos de uso para a implementação, por exemplo, de automação de processos, né, que visa, de fato, tirar um pouco essa carga de trabalho humana, né, e como a Susan comentou, né, de procurar fazer com que, né, os profissionais da organização estejam mais focados, de fato, a uma decisão mais analítica, né, uma decisão de negócio, uma decisão analítica e não mais, né, em processos de, por exemplo, reconciliação, processos manuais. E aqui a gente tenta dar alguns exemplos, especificamente na cadeia de processos de finanças, financeira, né, de casos de usos que, de fato, são oportunidades e algumas delas já estão sendo construídos, né, pilotos, né, e até casos de uso já implementados que visam, de fato, automatizar os processos, né, e focar, de fato, os profissionais em si, um processo mais de tomada de decisão, né? Gestão e tomada de decisão. Da mesma forma, aqui são exemplos, né, de casos de uso especificamente na cadeia de supply chain, né? Então, desde, por exemplo, do nascimento, da criação de um fornecedor, qualificação dele, na parte, por exemplo, de gestão de compras, né? Enfim, do transacional de compras em si, no operacional, enfim, e na parte, por exemplo, também de recebimento, entrada de faturas, né? Já existem casos de uso que estão sendo desenvolvidos e implementados relacionados à automação de processos, usando ferramentas, né, tecnologias aqui dentro do SAP, para que visem alcançar esses benefícios.
E aqui, por último, aqui está muito rápido, a gente quase não tem tempo, né? Um caso interessante na cadeia de supply chain, né? De um caso que foi desenvolvido lá fora também, onde foi implementado, né? Que a gente chama aqui de Smart Center, que é um processo complementar às torres de controle, que provavelmente alguns clientes já utilizaram, já implementaram torre de controle, que visam, por exemplo, aqui, né, você obter a visibilidade, mas em termos de, por exemplo, você poder automatizar mais o processo e ajudar na tomada de decisão, foi implementada aqui uma solução ainda como uma MVP num cliente grande de bens de consumo lá fora, que visasse ajudasse a tomar tomadas de decisão na cadeia complexa, né, de supply chain dessa empresa, né? Então, dá alguns exemplos, por exemplo, das decisões que essa ferramenta, né, que o MVP ajudou a tomar em relação a tecnologias aqui relacionadas a machine learning, né, automatização e inteligência artificial, né, que eu achei bem interessante que trazer para o grupo. Enfim. Eu acho que é isso, acho que não tem muito mais tempo para falar, Kira. Só para falar um pouquinho desse mundo, né, de inteligência artificial relacionado a sistemas integrados de gestão. Nossa, Marcelo, e a gente está vendo que, ou seja, essa que está sendo pensado como sendo, vamos dizer, um dos grandes geradores de valores nas empresas, e o que estamos vendo aqui que ainda quem tem RP implementando novos sistemas, talvez seja algo que é super importante para considerar na definição de qualquer novo sistema que você vai começar a mexer, porque se esse talvez vai virar a ser talvez um dos temas críticos para o sucesso do futuro. Perfeito, Kira. Eu acho que muito obrigado, Marcelo, para ter segurado sua apresentação no tempo e que realmente a gente teve muita informação para passar e a gente já estamos chegando no final do tempo. Eu não sei se você tem algum comentário final para nossos participantes aqui sobre esse tema. Acho que não, a gente está à disposição aqui para conversar com os nossos colegas aqui que participaram, né, de informações adicionais. A gente está à disposição aqui, Kira. Legal. Aí, Susan, se você estiver com a gente, se você tiver algum comentário final. Oi, Kira. O meu ponto aqui, acho que eu tô tentando responder algumas perguntas, pode ser que não dê tempo de responder todas, mas a maioria está perguntando qual seria o caminho, né, para conseguir extrair mais valor. E eu vejo nitidamente que criar primeiro um programa corporativo, tá? Não programas individuais por áreas, um programa corporativo, para avançar no nível de maturidade analytics, para trabalhar desde reestruturação organizacional, né? Pensar na estratégia e criar um roadmap de iniciativas que vão melhorando a qualidade e o nível da organização com foco em se tornar data-driven, né? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai surfar essa mesma onda, ela vai entrar nesse mesmo modelo, né? Porque o Analytics, ele acaba indo como evolução para a inteligência artificial, ela faz parte de um Advanced Analytics, de um Analytics avançado, né? E, de fato, isso tem que ser discutido no C-Level. O C-Level tem que estar engajado, tem que estar comprometido com o programa para que ele aconteça de fato dentro da organização e ter investimentos assim recorrentes. E existem algumas ações, né, que eu vou tentar compartilhar com o pessoal aqui de boas, de melhores práticas, né? Então, mas se eu tivesse que falar é criar um programa corporativo e pensar numa estrutura de pessoas dedicadas para tocar esse programa, como uma estrutura de CDO, de governança e um centro de inteligência artificial. Então, vai ser um time de governança de dados e um time de Advanced Analytics, pensando
nessa evolução. Você tendo essa consciência corporativa, os times dedicados, o ideal é contratar uma consultoria para te ajudar a medir o nível atual e desenhar esse roadmap, para não começar também a fazer um roadmap meio desorientado, sem saber de fato qual o seu nível atual, né? Esse assessment é extremamente importante. Excelente, muito obrigado, Susan. E Andressa, algum comentário final? Sim, o comentário final é comece, né? Se você não... Independente de qual é o seu papel, né, nesse cenário, né? Se você é um profissional de data, se você é um C-level, né? Se você está numa unidade de negócio usufruindo de algum case, né? Independente de qual é o seu papel nesse cenário, comece, né? Leia bastante as notícias elas saem, né? Os casos, né? As empresas publicam blog posts diariamente. Existem inúmeros podcasts que falam sobre isso e diferentes perspectivas, né? E os grandes players também, de nuvem principalmente, eles já têm trilhas de aprendizado, já têm certificações para você começar desde um nível fundamental, né, entender um pouquinho mais do que se trata, até um nível mais avançado de implementação mesmo, mão na massa. Tá? Então, sim, acho que o meu comentário final, a minha provocação é comece por algum lugar. Muito obrigado, Andressa. Acho que já chegamos no final do nosso tempo aqui. E agora a parte mais importante do webcast, onde Rael vai anunciar quem levou o chocolate, quem fez mais perguntas e levou o chocolate. Olá, Kyrian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Simone Pérez, da cidade de Campinas. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Muito obrigado, Rael. E aí, só para avisar... também que e aqui tem os contatos, se você quer entrar diretamente em contato com nossos panelistas de hoje, também para avisar que nós não temos mais o requerimento da prova no final. Então, quem está nos assistindo não precisa se preocupar, esse treinamento não tem mais o requerimento da prova no final do treinamento. Então, se você estava junto conosco para 1h30, então você já atendeu os requisitos do treinamento. E, finalmente, para avisar que semana que vem vamos falar sobre o transição para o novo padrão ESG. Vamos repassar o resultado da pesquisa, levantamos todos os relatórios ESG sendo publicados no Brasil hoje. Vamos discutir o que é essa pesquisa, quais são os relatórios, quais são as diferenças entre eles, qual padrão que eles usam, quais são as semelhanças entre esses relatórios e quais são as diferenças entre esses relatórios que existem hoje e que vai precisar para o futuro. Então, espero falar com todo mundo na semana que vem, às 9h. Então, acho que com isso chegamos no final do nosso webcast e agradeço todos e todas para participar conosco. Espero ver todo mundo na semana que vem, às 9h.